Quem viu meus vídeos deve saber que eu gosto muito do Fugitora, assim como eu gosto muito do Asmita e Virgem. Ambos são cegos, são sim, mas têm seu carisma. E para quem já viu meu vídeo de Força da Justiça, até mesmo Faces da Marinha, que mostram a Kainu, a Okiji, até mesmo Kizaru e ele, aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre o Fugitora e como ele é um personagem tanto que merecia mais tempo de tela. E para você que me acompanha aqui no canal Mestre Yokai, já se não perder nada, deixa o like, compartilha isso que é aprendizado de One Piece, assim começou. E bora bater os 10k ainda esse ano. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Passos lentos, mas a mente corre. Sinto o chão tremer, cada escolha tem um golpe. A dor que eu carrego não é minha, é do povo. Se o céu se abrir, trago a tempestade. Lembrando que o Fugitora, ele por se cegar ainda criança, ele meio que não queria ver coisas que ele achava tanto violento, um tanto quanto agressivo. Porque, cara, é uma escolha dele, é uma escolha dele. Até porque ele tem a Akuma no Mi mais roubada, se não a mais apelona, que ele meio que puxa metal para cima dos oponentes, ele faz meteoro chover do nada, que eu considero o Fugitora um personagem apelão. É apelão porque se ele estivesse assim no bando do Luffy, ia ser uma arma viva no bando do Chapéu e Palha. Mas infelizmente ele é da Marinha, então ele não representa ameaça alguma. Lembrando que essa parte de jogo de poder que dita as leis, ele está se referindo a o Imu-sama e os Gorosei, porque, cara, se você vê o mangá número 108 e até mesmo 107 de One Piece, vai ver que Musama e os Gorosei estão no topo e são eles que ditam as regras e as leis. A mesma coisa se aplica à família Don Quixote, que está no topo de Dressrosa e são eles que ditam as leis e ninguém pode fazer nada. É tipo isso. Tudo isso que ele acaba de dizer que no caso escombros, ruínas e até mesmo reinos dizimados, foi tudo isso que ele viu há 10 anos atrás acontecer e por esses ocorridos, até mesmo por esses tipos de ocasiões que ele testemunhou com seus olhos, ele escolheu si próprio se cegar para não ver coisas ruins, lastimáveis e tanta enfermidade que já aconteceu com o povo das roças, que ele não queria ver, mas vamos combinar aqui que não é só coisas ruins no mundo, tem coisas boas também. Mas o Fujitora nem sequer prestou atenção que o Luffy é uma pessoa boa e gentil, que não prestou atenção nisso, mas eu não vou culpá-lo. Lembrando que a justiça que ele tanto fala é a Marinha, mas só que a Marinha em si é uma justiça cega, uma justiça que diz que está cumprindo ordens acima de tudo para tornar o mundo de One Piece mais justo. Só que essa justiça da Marinha em si, do mundo de One Piece, é meio que uma justiça cega, sem lei. Que se você viu cerca da Guerra de Marineford, vai ver que o Akainu ele já estava em desvantagem contra o Barra Branca. Aí ele pegou, usou a Magu Magu no Mi, a Flor do Magma, e meio que acertou o Ace e atravessou o peito dele, matando diretamente. O que já fez dele perder o seu posto de vice-almirante. E, cara, miserável. O Akainu é miserável. Sobre um futuro que nunca chegou. A injustiça já faz parte da justiça. Isso é culpa da cobiça que o próprio humano tem. Conquista o poder, se matam pra ter. Tive que fechar os olhos pra enxergar muito além.
E também a justiça e a injustiça são faces da mesma moeda. Porque se você meio que vê que o próprio Fugitora, ele é uma pessoa que tão pouco está aí para o que é certo e errado na Marinha, ele também aparece lá no finalzinho do arco, o lá de Whole Cake, que, convenhamos, ele meio que fala pro Sakazuki Akainu que ele é que tá errado, que ele devia deixar o Mugiwara em paz, porque ele é o amigo dele. E, velho, o Akainu você já sabe que ele é meio que cabeça dura, mas o Fugitora em si, ele é de boaça. Ele ganhou sozinho de 5, 3, até mesmo 12 e Capão do Flamengo, ou naquele cassino, assim, rapidamente. E ele tava na maior bolada. Ele ganhou de todas. E o Luffy chamou ele de tio bicheiro. Se a justiça peça que pese pra todos, mas ela urgia cega pelo sistema que todos tentaram se afastar, que já tentaram fugir. A cada um que tenta, mais aparece outro corpo. Passe a ver além do que os olhos alcançam. Isso é verdade porque a cada passo que a justiça na Marinha dá, ela inventa novas leis, cria novas leis e depois coloca uma lei que não vai cumprir. A mesma coisa que você for cerca de um síndico de hotel e colocar cerca de uma porrada de lei que você sabe que não vai cumprir. E aqui em One Piece você já vê um monte de série de leis que a Marinha não cumpre, porque se a gente pegar o Smoker, por exemplo, ele está seguindo uma justiça que ele sabe que não é a certa. Até os Goroseis sabem que a justiça cega dos próprios almirantes, vice-almirantes e capitães de outras divisões, como a G10, G30, G40, etc., eles não vão saber que estão sendo manipulados porque os Goroseis estão no topo. Agora, o Fugitora, ele já sabe que tudo isso não passa de um joguinho deles, que eles querem ficar no poder enquanto o Imu-sama faz desse mundo o seu maior jogo de xadrez para que ele possa eliminar e também deixar aqueles que ele quer para o seu reinado. Penso da verdade e minha alma se cansam. Tantos se venderam só por ouro e glória, mas eu troquei a visão pra sentir a história. Na escuridão encontrei mais clareza. O som dos passos denuncia. Olha, ele fez o certo fazer porque, em vez de buscar ouro e glória, assim como outros da Marinha fazem, ele buscou tirar sua visão porque ele já sabe que todos da Marinha já são gananciosos. Ao fazer isso, ele meio que fez com que a sua visão tivesse mais clareza. Porque se a gente pegar acerca do Chakra de Virgem de CDZ como exemplo, vai ver que ele é cego por natureza, ele está no caminho do budismo. Aqui não, o Fugitora, ele meio que já se cegou faz cerca de 13 anos atrás, porque ele não queria ver nem ganância, nem sequer cobiça dos próprios almirantes, porque ele achava isso um nojo, um asco, e ele não queria ver isso. O que, whatever, eu até concordo. E a própria certeza que é justiça, que é poder. Se o homem não sente, como pode entender? Sonho com um mundo sem correntes e grades, onde a balança não se... Olha, essa parte aqui eu acho interessante, o que é justiça, o que é poder, coisa que até mesmo o Fugitora se pergunta quase todo o arco do próprio Dressrosa, porque, cara, o que seria justiça para a Marinha? O que significa poder para os Gorosei? Porque uma coisa que muita gente está com o pé na orelha e nem sequer sabe o que é justiça para eles, mas os Gorosei meio que só sabem o que é poder porque se eles tirarem cerca de uma ilha do mapa, eles já sabem que tem poder sobre elas, se não sobre o mundo de One Piece. Agora, a justiça dos Goroseis é uma justiça um tanto quanto inata. Eles meio que já tiram o poder daqueles que já estão sobrepujados por eles, que no caso a Marinha em si, e os seus vice-comandantes, para depois terem o poder de outras ilhas e depois matarem aqueles que não têm nada a ver com isso, que no caso os cidadãos. Olha só onde vai a história de One Piece. Loucura, loucura total. Vaidade, se os nobres decidem quem poderia viver, então que a justiça não sirva ao poder.
jogo tá sujo, mas eu sou a chuva, a água que lava, queria a culpa, se for pra Kaique. Olha, pior que é verdade. O jogo tá muito sujo. Principalmente o jogo dos Goroseis, até mesmo da Marinha. É um jogo sujo que ninguém pode deixar escurecer. Porque, segundo o editora, aqui na música, ele disse que os Nós Mundiais, Dragões Celestiais, ou até mesmo a Guarda Real, que no caso são os Dragões Celestiais, eles têm cerca de um poder para poder acabar com todo mundo que não seja nobreza, que não tenha estado de nobre, porque se a gente pegar cerca do Dom Flamingo, ele tem estado de nobre, tem estado de nobre porque ele podia ser cerca de um dragão celestial e depois ter o poder suficiente para se tornar o próximo rei do mundo, coisa que ele queria. Mas o próprio Fujitora, ele já sabia disso e muito mais. Ele fala para Tsuru, fala pro Sengoku e também já sabia isso tudo. E, velho, o Sengoku e a Tsuru não são tão ruins, eles não são uma ameaça. A ameaça aqui é o governo mundial e a marinha. Caia de pé, lutando por algo que sempre a injustiça já faz parte da justiça. Isso é culpa da cobiça que o próprio humano tem. Vista o poder, isso é cima tão pra ter. Tive que fechar os olhos pra enxergar muito além. E se a justiça pesa, que pese pra todos mais. Uma das partes que eu achei mais interessante foi a luta do Fujitora contra o Sabo, que, mano, apesar do Fujitora não enxergar, ele pode usar até mesmo Haki da observação, mesmo que ele não tenha observação, nem sequer saber enxergar, ele pode até mesmo antecipar o movimento e até lutar de igual para igual com o Sabo, que eu achei muito fantástico. A luta foi boa? Foi muito boa, se não uma das melhores que eu já vi. E, cara, o Fujitora para mim é um personagem marcante, chega a ser marcante, porque lá no capítulo 1123 do anime e do mangá já mostra a luta dele contra outra Miante, que no caso o Kizaki, que tem acerca da fruta do baobá, ou até mesmo a fruta da Yggdrasil, a fruta da árvore, que, mano, aquilo é insano demais. Dia cega pelo sistema que todos tentaram se afastar. E já tentaram fugir. A cada um que tenta, mas aparece outro corpo. Yeah. Mas, então, foi vídeo pelo estado. Eu sou o Mestre que por aqui. Deixe seu like, inscreva no canal. Comenta a sugestão no próximo vídeo. Compartilhe que é fanzado de One Piece, assim como eu sou. Nos vemos no próximo vídeo. Lembrando que amanhã tem cerca do react do Gaara e também do server Dragon Ball. Então, vejo vocês lá. Até a próxima. Valeu e fui!